A graça e a paz do Senhor para todos. Hoje é domingo, o domingo da Páscoa, que representa a celebração da ressurreição de Jesus. Jesus pré-anunciou sua morte e abordou aos seus discípulos tudo o que iria acontecer durante a semana da Páscoa, antes da sua morte e ressurreição. Vamos ler lá no livro de João, capítulo 16, versículo do 19 ao 24. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indigais entre vós a respeito disto, que vos disse: um pouco e não vereis, e um pouco e verei-me. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós ficareis tristes. A vossa tristeza se converterá em alegria. Pois a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, esquece da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vós sereis, o vosso coração encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, irmãos, Jesus aqui começando a dizer esse versículo, comentando com os discípulos tudo o que iria acontecer antes da sua morte e da sua ressurreição, que é o que nós vamos comentar neste domingo, que é o domingo da Páscoa. Então, durante esta semana da Páscoa, como nós já assistimos várias meditações de domingo de Ramos até o sábado da morte de Cristo, nós vimos que Jesus passou por muitas aflições, passou por muitas angústias, foi preso, foi caluniado, e também ele comentou aos seus discípulos que prometia dar um consolador. Mas que consolador é este? Lá na frente entenderemos. Jesus foi preso, foi diante dos Pilatos, diante de juízes, para ser interrogado. Andava de um lado para o outro, sendo condenado e sendo também açoitado. Ele sofreu 40 açoites, muito forte, e carregando também a cruz, para que nós tenhamos a salvação através dele. Também ele foi negado por Pedro, disse que não o conhecia. Ele foi traído por Judas, vendendo a sua vida por apenas 30 moedas. Lhe botaram uma coroa de espinhos, colocaram em suas mãos e nos seus pés pregos, e já na cruz do Calvário, lá, preste a morrer, um soldado enfiou uma lança nas suas costelas para que ele não quebrasse os seus ossos. Mesmo assim, ele diz: não ficou triste. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Este versículo está lá em Lucas 23, 46. Jesus foi à cruz para derramar o seu sangue, para nos salvar, para nos dar vida e nos dar uma vida
em abundância através da sua ressurreição. E que nós possamos nos alegrar nesta ressurreição. Na ressurreição, Jesus mostra alegria em meio às dores. Uma alegria comprada pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário foi o seu sofrimento durante o sábado. E lá o céu escureceu, ficou tudo escuro, não brilhou mais. E ele morreu. Muitas pessoas ficaram tristes, muitas pessoas foram chorar aos seus pés. E Arimateia tirou ele ali da cruz e colocou no sepulcro. No domingo pela manhã, passou a noite, e no domingo pela manhã, 3 mulheres foram até lá ver Jesus. Mas, quando elas chegaram lá, ficaram tristes. Não, elas ficaram com temor e com medo, porque o túmulo estava aberto. E ao entrar, encontrou o anjo que disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas saíram correndo e foi de encontro com os discípulos para lhes falar sobre este momento. Então lá, na ressurreição de Cristo, Jesus nos dá uma alegria nascida através da sua morte, que foi liberta na ressurreição, formando uma nova criação no mundo, repleta de alegria, longanimidade, reverência e experiência para a nossa história bíblica e a história de toda a humanidade. Jonathan Edwards disse: a ressurreição de Cristo é um evento mais alegre que já aconteceu. Uma alegria que se pede. Como assim? Ensinou Jesus aos discípulos: pede-me e busca-me. Alegria ao seu Pai. Quem é o Pai? É Deus. E Deus, junto com Jesus Cristo, que já havia ressuscitado, enviou o Espírito Santo, que floresce os nossos corações e as nossas vidas espiritualmente, nos tornando filhos adotados por Deus, como diz lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. E também na ressurreição de Cristo, traz uma alegria inexprimível, pois Deus se agrada em derramar a alegria da ressurreição em nossas vidas. Isso não aconteceu apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que nele creem. 1 Pedro 8,1. E Jesus, em seus sofrimentos, em suas angústias, fala do quanto a ressurreição é para as nossas vidas poderosa, para nós, pois a ressurreição através de Cristo nos dá uma vida eterna e gloriosa ao Pai, o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso cuidador. Então, irmãos, no domingo da Páscoa, que para muitos é apenas comer doce, comer chocolate, não é apenas isso, mas foi o sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário por nós. E por isso, nós devemos festejar e comemorar a ressurreição de Cristo, que é uma Páscoa verdadeira, que nos prepara para o triunfo
da glória eterna. E declara que aquele que venceu a morte e tornou serva a alegria em nossos corações. Se Cristo está morto, a morte reina, e se a alegria da ressurreição é vã. Mas se a morte está morta, os mortos ressuscitarão com Cristo. 1 Coríntios 15, 55. Deleite-se na alegria da ressurreição de Cristo, orando e oferecendo gratidão a Deus, pois nada pode murchar, enferrujar ou ser roubada até que cheguemos à eternidade gloriosa junto do nosso Deus. Louvamos ao Senhor por tudo, por toda esta semana que passamos meditando sobre a semana da Páscoa. Então, quem puder, veja as reflexões sobre a semana da Páscoa no nosso canal.